Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Nossa lição de hoje, estaremos falando sobre Deus é Santo. O texto áureo da lição de hoje está no livro de Levíticos, no capítulo 11, versos 44 e 45. O objetivo da lição de hoje é nos mostrar a visão que nós precisamos ter do relacionamento com Deus, esse Deus santo e único, no qual é um Deus que está conosco e um Deus que nos permite andar com Ele. Exatamente por essa santidade, esse amor, esse carinho, essa tranquilidade que esse Deus tem para com o ser humano. Em Levíticos, esse verso, no verso 44, aqui que fala dessa condição de relacionamento, de santidade que precisamos ter com Deus, essa visão de santidade, lembrando que a santificação na vida do ser humano, na vida do crente, é um processo, não um ato. Muitas pessoas acreditam que é um ato, mas é um processo no qual nós temos na nossa vida a visão de estar sendo convencido pelo Espírito Santo da justiça, do pecado e do juízo. E o livro de Levíticos é interessante porque é um livro que foi escrito para os sacerdotes, né? O livro foi escrito para Arão e seus filhos, para terem como ter uma base, o que fazer e como fazer diante da adoração com Deus. É uma linguagem sacerdotal, um livro que mostra situações sacerdotais mediante essa adoração. E o verso 44 de Levítico, no capítulo 11, fala o seguinte: porque eu sou o Senhor, vosso Deus. E o Deus Jael era um Deus que ele é santo, ele era e é santo. E mediante a santidade de Deus, vemos a perfeição. E onde que há perfeição, essa perfeição divina, nós não vamos encontrar e não temos como encontrar algo que possa ter como desabonar a questão da perfeição de Deus mediante todas as coisas existentes. Deus, ele é perfeito, é puro, e dentro dessa da visão desse Deus puro, da perfeição, nós precisamos buscar isso em nossas vidas, porque não teríamos como estar perto de Deus sem a busca da santidade. Porque, como
já coloquei aqui, esse Deus perfeito, ele aceitaria você? Sim, mas nós teríamos dificuldade de estar mediante a santidade de Deus se nós não buscarmos a mudança, porque nós estaríamos seres imperfeitos, continuando imperfeito, sem mudança, e não conseguiríamos estar mediante a santidade de Deus, diante a perfeição de Deus. Nós teríamos dificuldade de viver esse relacionamento. A lição continua colocando que mesmo nas diversidades nós não temos nem podemos esquecer de Deus. O texto também do nossa revista, ele trabalha com os salmos de 77, de 1 a 13. E aqui o Salmo 77 coloca um pouco dessa visão do que acontece conosco, nessa visão de nós sermos imperfeitos mediante a santidade, mas que precisamos buscar esse Deus Santo na nossa angústia, nas nossas angústias, na nossa diversidade de vida. E que nós não podemos esquecer desse Deus, mesmo na angústia, mesmo na tristeza, mesmo sendo abalado por situações complicadas. E os Salmos 77, no verso 2, diz o seguinte: minha alma se recusa a ser consolado. Isso é quando nós estamos muito angustiados, irmãos. A visão da angústia faz com que nós fiquemos tão pequenos, nós nos sentimos tão pequenos que às vezes nós temos essa visão de nós, que nós precisamos estar isolados mediante a situação de distúrbio na vida, de momentos que às vezes nós estamos tão angustiados que pensamos que ninguém vai dar ouvido à nossa voz. E com isso, às vezes, nós até nos isolamos. E aqui nós temos várias situações, e claro que vários salmos, lembrando que salmos é a linguagem humana, é uma linguagem poética, quando a pessoa também ali, ele reflete que quando a pessoa está muito triste, agoniada, angustiada, e às vezes tem situações que o salmista mostra o quanto o ser humano precisa de Deus, no qual também no verso 4 coloca a visão de uma súplica, para a qual mostra que o foco dessa súplica é o quê? Que o ser humano precisa absolutamente de Deus. Precisa de Deus ao ponto de estar suplicando no momento que parece que não tem mais nada a fazer. Então, dando continuidade à lição, nós vemos que a santidade de Deus, ela está também realçando por busca dos pecadores. Deus, ele não abandona, por mais que tenha esse sentimento. Às vezes a Bíblia relata esse sentimento que parece que, olhando para alguns versos de Salmos, parece que o ser humano está sozinho, mas nós não estamos sozinhos. O ser humano não está sozinho, porque Deus, em sua santidade maravilhosa, na questão da sua bondade, ele está sempre conosco. Ele está em resgate do ser humano. Em Deus, ele não só promete, ele faz. Ele é aquele que tem o seu serviço, e o serviço dele é estar com o ser humano, guardando mediante o que ele prometeu para o ser humano. E ele acalma todas as verdades que tem dentro de nós. Ele nos acalma. Lembrando, não só que ele nos acalma, Deus tem o poder de acalmar o mar. Imagine a tempestade que está dentro do coração de cada um. Ele pode acalmar a sua tempestade de vida, que às vezes nós pensamos que em alguns problemas que acabou tudo,
e nós, na verdade, não temos mais nada. Porém, não é assim que funciona. Não é esse o propósito da vida. O propósito da vida é saber como viver e com quem viver. E a verdade, a lição coloca bem perto de nós com quem viver. Precisamos nos relacionar melhor com Deus e saber viver melhor com Ele. E aqui a santidade também a gente pode pensar nela como herança para os nossos filhos. O verso coloca: meu povo, escutai o meu ensino, ensinai essas palavras da minha boca e vivei essas palavras para que todos desde a antiguidade a sigam, né? Que isso é o verso 12 do Salmo 77, em outra linguagem, que coloca isso, ou seja, coloca uma visão para que seja ensinado lá como está em Deuteronômio 6, para que fique nas gerações futuras a palavra de Deus e mediante aqui a palavra de Deus, mediante a santidade de Deus. A Deus puro, santo, o Deus que é verdadeiro e único. Essa palavra tem que estar sempre na vida dos seus e seus descendentes, para que isso possa manter a humanidade sempre com esse relacionamento com Deus puro, único e vivo, que é o Senhor nosso Deus, que nós pregamos e vivemos isso mediante a Bíblia. E também aqui essa parte da lição coloca algumas situações, a visão que nós devemos passar isso para as outras gerações, a fim de que possa ter, as futuras gerações possam ter confiança em Deus. As futuras gerações não esqueçam das obras santas de Deus na vida de cada um, que guarde os mandamentos, ou seja, a visão, a confiança, a visão das obras que foram feitas, claro, através dessa a confiança vem através dessas obras, e a visão para guardar os mandamentos de Deus na vida dos seus descendentes, um exemplo bom, um legado bom para as futuras gerações, e a vida de combate que nós temos que ter essa vida de combate, como aqui a lição chama de amnésia espiritual, que por vezes mediante a fatos tenebrosos, até o que nós estamos vendo, que é a pandemia, pessoas ficam irritadas e perguntam: mas que Deus é esse que deixa que existem doenças? Que Deus é esse que deixa que pessoas morrem? E na verdade não é Deus, existe uma situação chamada desobediência, até saindo um pouco da visão da santidade de Deus e entrando na carne humana, que a carne humana leva para esse lado, para uma situação de vida, de morte e de tortura, que a doença pode ser classificada como uma tortura, porque é algo que machuca e massacra as famílias. Mas isso tudo é por causa do pecado, da desobediência. E aqui a lição coloca o texto que nos realça que essa graça maravilhosa através da santidade divina, lá no verso 12 coloca aqui, já no capítulo 78 de Salmos, o verso 12 fala o seguinte: ele faz maravilhas serem vistas em seus pais. Então a maravilha de Deus é vista nos nossos pais. E claro que nós vamos passar para as futuras gerações. E essas maravilhas nós temos que ter gratidão por ela. Nós temos que ter fé, que lembra confiança de novo, esperança e restauração. E a restauração vai levar-nos à sabedoria. Nós precisamos buscar essas situações na nossa vida para que nós não venhamos a esquecer quem é Deus, quem é esse Deus Santo na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida
de que foi na vida dos seus antepassados, né, nos avós, nos pais, né, e a vida, né, essa vida de santidade que nós buscamos. Nós precisamos entender com sabedoria para que nós possamos entender os desígnios de Deus, esses desígnios santos para a vida de cada um dos salvos. Os desígnios de Deus na vida dos salvos, nós temos que entender exatamente como o pastor Paulo Xavier já pregou um dia na nossa igreja. Nós precisamos entender que Deus ele faz coisas para nós não pelo que nós pedimos, mas o que precisamos. Que às vezes nós pedimos, e às vezes pedimos até mal, e esperamos que venha uma resposta, e a resposta não vem bem do jeito que a gente quer, e nós ficamos chateados. Mas Deus, ele dá o que nós precisamos. Quando nós ficamos chateados, nós esquecemos dessa palavra sabedoria santa. E nós precisamos entrar nessa dinâmica do reino de Deus, de entender a sabedoria e santidade, dessa busca que nós precisamos a cada instante estar vivendo os desígnios de Deus para entender essa busca santa em nossa vida e entender o que o Deus Santo quer e que nós precisamos, porque é isso que ele vai sempre estar fazendo. Não exatamente o que nós queremos, porque ele nos conhece. Deus, em toda a sua santidade, ele vai nos dar o que nós precisamos, por conhecer cada centímetro do nosso ser. Ele vai trazer em nossas vidas a harmonia do nosso ambiente com a nossa vida espiritual e esse relacionamento que ele tem conosco, o relacionamento de pai, como eu falei domingo passado, para que nós possamos chamar ele de Avinu, nosso pai. Mas nós vamos ter essa capacidade de chamar ele de pai quando nós buscarmos a santidade em sabedoria e entendendo que esse Pai Celestial é um Pai que vai entender também em nós e vai fazer com que nós tenhamos um bom relacionamento com o nosso Pai terrestre. Tenha um bom Dia dos Pais, meus irmãos e minhas irmãs, e que Deus abençoe vocês. Amém. Santo, 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 nossos pecadores, não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, Santo, Santo,
Graça e paz, irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia e me acompanhar na leitura do texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29. Ali, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, 26 a 29, nos diz o seguinte: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de pobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Este é o texto de 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 até o verso 29. Ali o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto e expressa sua certeza de que cada um de nós somos chamados por Deus. Se nós voltarmos a alguns versículos, principalmente ali nos versos 2 até o verso 10, nós vamos ver exatamente isso, que Paulo, ao expressar a sua certeza de que cada um de nós somos chamados por Deus e que no seu chamado nos convoca para sermos santos. Verso 2, ali Paulo faz esta afirmação. E que devemos expressar neste chamado esta santidade na comunhão de seu Filho Jesus. Verso 9, nós encontramos esta afirmação também. Em sua exortação à igreja, o apóstolo Paulo declara para que sejamos unidos de mente e de parecer. Você pode colocar aí que nós precisamos estar sempre unidos. Veja, começamos como santos, separados. Como separados, trabalhamos para manter a nossa comunhão com Jesus e, como consequência disso, nos tornamos unidos de mente e também de parecer. Ou você pode entender essa palavra parecer como decisões. Precisamos, para que estejamos unidos em Cristo, precisamos ter a mente e fazer escolhas, tomar decisões de acordo a esta vontade e unidade no Senhor Jesus Cristo. Por que razão? Para que a mensagem seja pregada, mesmo que ela seja uma mensagem louca, segundo os valores daquela época e também do nosso tempo. Às vezes falamos coisas para as pessoas que elas nos olham com uma cara de quem diz: você está maluco? Que história é essa? Quando seguir a Cristo significa ensinar coisas que aos olhos das pessoas é loucura. Veja, nós precisamos sempre ter esta compreensão para que todo o poder seja de Deus e não da argumentação humana. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. Nós estamos aqui para mostrar o quão grande é o poder de Deus em nos unir, mesmo sendo tão diferentes e com tantos problemas. Pensando e agindo dessa maneira, nós vamos estar valorizando a vocação que recebemos de Jesus Cristo. Paulo enfatiza isso, o chamado, a vocação, dizendo de maneira muito clara que eu e o irmão temos um chamado, e este chamado precisa ser valorizado com essa vida de santidade, de comunhão, para que haja uma união entre a nossa mente e as nossas decisões. Por isso, hoje, o Senhor chama o irmão e me chama para darmos o devido valor à vocação que nos foi dada. Veja, todas estas capacidades, ser santo, estar em comunhão, manter-nos unidos para anunciar
este Senhor é a nossa vocação, e Paulo fala: valorize isso, dê importância à vocação que o Senhor lhe deu. Por isso, hoje o Senhor, o nosso Senhor, nos chama para darmos este devido valor, para que com nossas vidas possamos mostrar ao mundo que a cruz de Cristo é a única solução para todos os males. É só você ver lá no verso 18 do capítulo 1 de 1 Coríntios, e você vai ver Paulo afirmando exatamente isso, de que a solução está na cruz de Cristo, pois através dela o poder de Deus manifestou todo o seu amor por nós. Se nós queremos mostrar às pessoas o quanto Deus a ama, precisamos mostrar o sacrifício de Jesus. Muitas pessoas acham isso loucura, acham isso invenção religiosa, mas esta é a verdade escondida por séculos, e que as pessoas não percebem que para podermos chegar a Deus precisamos passar pelo Senhor Jesus, não através dos ensinos, mas do seu sacrifício. Tendo isso em mente, meus irmãos, quero nesta manhã fazê-los refletir sobre este tema. Deus nos chama, ok? Com este tema em mente, Deus nos chama, mas nos chama para sermos o quê? Deus nos chama para sermos, em primeiro lugar, loucos. Não estou falando de um maluco, beleza, ou alguém que tenha um problema mental, mas estou falando que o Senhor nos chama para que nossa atitude seja sim uma loucura aos olhos das pessoas. Porque esta loucura que Deus espera de mim, que chama o irmão para praticarmos, é a resposta aos inteligentes. Aqueles que vivem querendo ter um argumento. Eu gostaria muito, mas eu queria entender. Eu acho bacana isso, mas eu não consigo compreender. Como se a razão humana fosse capaz de entender e compreender a imensidão do amor de Deus. Deus nos chama para ser loucos. Precisamos ensinar as pessoas que não estamos aqui para argumentar, mas para mostrar que somos obedientes. Não estamos aqui para usar de retórica e convencer as pessoas que Jesus é a melhor solução. Nós estamos aqui para dizer que seguir a Jesus Cristo, no momento em que estamos vivendo, é uma loucura, porque é admitir fraqueza, é admitir falha, é admitir pecado. E aqueles que dizem ser inteligentes usam argumentos para se defenderem, argumentos intelectuais, mostrando que são pessoas boas, que são honestas, que fazem tudo corretamente e que Deus não vai castigar uma boa pessoa. Mas o próprio Senhor Jesus responde a isso em Mateus capítulo 9, verso 12, dizendo assim: mas Jesus, ouvindo, responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto: misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Quando não admitimos a nossa fraqueza, quando não admitimos a nossa loucura, quando não admitimos a nossa limitação, estamos nos posicionando acima do poder de Deus, da vontade de Deus. Por mais que desejemos uma boa explicação, no fim da história, precisamos obedecer ao que Deus nos chama a realizar. Hoje vivemos um tempo difícil, um tempo pandêmico. Agora surgindo uma nova conversa de uma variante Delta. Daqui a algum tempo vai surgir outra, e virão outras, e virão outras.
Se não for uma Covid, será um outro problema. Até quando nós vamos pedir a Deus explicações do porquê isso está acontecendo, ao invés de obedecermos e nos dedicarmos ao chamado dele para as nossas vidas? Até quando nos esconderemos com medo, achando de que Deus não vai cuidar de nós? Até quando argumentaremos com Deus e esqueceremos de obedecer ao que Ele nos tem ensinado? Essa é uma resposta que só você pode dar. Deus nos chama para sermos loucos, obedecer a Ele quando as pessoas dizem que não precisa fazer isto. Em segundo lugar, Deus chama ou nos chama também para sermos fracos. Esta é a resposta que Paulo dá aos poderosos. Não precisamos ser capazes, irmãos. Devemos ser humildes. Por que razão? Porque lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, o mesmo apóstolo Paulo disse assim, diante de uma oração que ele fez a Jesus. E disse-me, Jesus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando Paulo fala em ser fraco, a ideia é vazio, um lugar aberto para receber. Receber não somente da graça, mas receber do poder para poder fazer. Receber o poder para poder ser, nas mãos dele, alguém que realmente faça a diferença. Nós estamos preenchendo nossas mentes e nossos corações com tantas preocupações e com tantos medos que estamos deixando nossa vida tão ocupada que não tem espaço para a presença do Senhor, para o poder do Senhor. Muitas vezes o Senhor não vai te dar o que você está pedindo, não é porque não te ama e não porque não se importa com você, mas porque neste momento de fraqueza é o momento em que você mais depende dele e é o momento em que o poder dele mais se manifesta na sua vida. Deus nos tem chamado para sermos fracos, respondendo a estes que dizem que é pela força, pela habilidade, pela capacidade adquirida aos longos dos anos que poderemos fazer grandes coisas. Podemos fazer grandes coisas por um tempo usando nossas habilidades e capacidades, mas eles não serão eternos, porque a própria palavra nos ensina que tudo passa, menos a palavra do Senhor. Em terceiro e último lugar, Deus nos chama para sermos simples. Nosso chamado é o chamado à simplicidade. Esta é a resposta aos arrogantes, para aqueles que vivem dizendo que merecem, que podem, que farão. Não precisamos ter uma origem sagrada, mas precisamos tornar sagrada a nossa vida. Não precisamos ter uma história antecedente que nos torne dignos. A nossa dignidade está na presença de Cristo, nas nossas vidas, nas nossas palavras, nas nossas escolhas. Ser simples não é ser simplório, mas é ter no coração um conceito que nos revele quem somos diante de Deus, para que Ele nos torne quem Ele é. Romanos capítulo 12, verso 3 diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu.
como já tenho dito em outras vezes, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus vai te medir na medida de sua fé. Talvez você diga, pastor, a minha fé é muito pequena. Mas o próprio Senhor Jesus nos ensinou que uma fé do tamanho de um grão de mostarda faz muita coisa, faz a diferença. Assim, eu quero lhe convidar nesta manhã para que você se coloque diante de Deus que te chama para ser louco, para ser fraco e para ser simples. Porque ao fazer isto, Ele te tornará sábio, te tornará forte e te dará a honra que você precisa. Tudo isso para que você possa vivenciar esta comunhão maravilhosa com o Senhor Jesus. Pense nisso. Deus está te chamando. Apresente-se como um louco ou louca. Apresente-se na sua fraqueza, na sua limitação. Apresente-se com toda a sua simplicidade e deixe que o Senhor transforme seu coração. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar? Querido Pai, sou grato mais uma vez por este momento, por Tua palavra, e sou grato pelo cuidado do Senhor conosco. O Senhor nos tem chamado, o Senhor nos tem capacitado, por isso ajuda-nos a viver segundo o Teu querer. Eu peço a Tua bênção, rogo o Teu cuidado, no nome de Jesus. Amém. Lembrando, irmãos, não se esqueça, em razão da reforma que estamos fazendo no templo, nossas atividades presenciais ainda estão suspensas. Elas voltaram a ficar suspensas por causa da reforma. Muita poeira, muita sujeira. Esta semana agora que serão colocados os vidros, mas possivelmente tomará toda a semana. Então não sabemos ainda no domingo se teremos culto, não, domingo que vem, dia 15, no templo presencial. Então, para evitar qualquer problema, nossa programação continua sendo online durante esta quarta-feira agora e domingo que vem, tá bom? Toda a atividade da igreja está suspensa para evitar qualquer contratempo. Que Deus possa abençoar a sua vida aí. Tenha certeza, o templo está ficando muito bonito, para a glória de Deus e sim, para o seu conforto. Então, se você deseja ver como está, passe na igreja, vê lá durante a semana, você verá que estamos fazendo de tudo para que você se sinta plenamente abençoado. Que Deus te abençoe e que possamos ter um domingo na presença do Senhor. E hoje à noite, neste domingo, estaremos presentes no culto da segunda igreja, culto de aniversário, a última noite. E o coro do centenário vai cantar novamente. Então, não falte, não perca, vá, participe, esteja envolvido. Tenho certeza que Deus vai estar te abençoando. Até mais.